Olá, pessoal! Como estamos? Tudo bem? Estamos iniciando o nosso 36º episódio do Ciência Deriva Podcast, o, tecnicamente, o primeiro episódio do segundo semestre de 2023. Já estamos aí com quase 3 aninhos de vida, o Ciência Deriva. E como sempre, e parece que essa semana do papo interno, mais forte ainda, estamos lutando incessantemente contra a entropia, que nunca, nunca vai nos deixar até um dia que ela vencer. Mas, enfim, hoje também é um dia especial porque estamos fazendo a nossa primeira entrevista com o pessoal da UFC. Quem está vendo o episódio já está os vendo, mas daqui a pouco a gente apresenta formalmente para quem está ouvindo. Primeiro, eu tenho a alegria, a honra, a paixão e, sei lá, não sei que adjetivo usar, então eu não vou usar. É adjetivo bom de apresentar e falar oi de novo a Nicole Guilherme. Vou começar primeiro pela Nicole. Tudo bem com você? Você está bem? Eu tô ótima. Agora que eu tô retornando, né, pro ciência, depois das férias, porque no último É, episódio eu não pude participar, então já tava com saudade. é verdade. Mas que bom que vocês estão sendo, vocês dois, na verdade, quando vocês estão, eu me sinto mais seguro aqui. Parece que eu estou mais bem protegido. Guilherme, você não ficou dois, certo? Sem participar, Eu dois fiquei seguidos. dois. Você não pegou salada, na verdade, né? Eu não peguei o salada porque eu acho que eu tava doente na- quando na entrevista do salada eu peguei uma febre forte. Aí eu não consegui É, participar. Já no outro, não sim. lembro agora o motivo ao certo. Não A sei sua se eu tava internet de morreu, viagem, eu tava acho. viajando. Eu acho que foi isso mesmo. Mas só É, que agora eu tô de volta, vamos voltar com tudo. sim. E vai ser uma entrevista atrás da outra lutando contra a entropia não vai vencer nunca. Isso daqui. Porque com a Sim. vontade nossa, ela não vence. Não, pelo menos não agora, né? Eu acho que o Giovanni caiu de novo. Então, vou fazer o seguinte: enquanto ele está voltando, eu já apresento. Falar dos dois, aí eu apresento a Mayara começa falando oi, até dar tempo dele voltar, beleza? Que é assim a gente não perde o fluxo. Então, hoje a gente tem também a primeira vez que nós três entrevistamos duas pessoas ao mesmo tempo. São dois alunos da Universidade Federal do Ceará, onde eu trabalho. Sou professor de biologia lá, de duas disciplinas. E a primeira pessoa que eu vou dizer aqui é a Maiara. Só o nome completo, eu colei, tá? Porque são dois nomes, a minha não tem memória suficiente para isso. Maiara Maia Borges e o Giovanni Matheus Santos de Souza. Os dois são alunos de biologia da UFC, fazem milhões de coisas, então eu não vou ficar aqui enumerando, só vou dizer que eles também trabalham numa empresa júnior chamada Mata Branca. Então, enquanto o Giovanni não chega, Mayara, tudo bem, meu? Muito obrigado. E a gente trabalha junto na monitoria de zoologia básica, né? Muito obrigado por ter aceito de novo, já agradeci milhões de vezes. Muito obrigado, tá bom? Um cachorro aí está raivoso. Tudo Não, bem? esse daqui é demais. Tudo bem, Mayara? Obrigado, viu? Gente, prazer. Como Cadu disse, meu nome é Maiara. Prazer estar aqui no Ciência à Deriva. É um projeto que assim, eu sempre admirei de longe. Até já tive vontade de participar, mas eu já estou em coisas demais por enquanto, então nunca me comprometi com Ciência à Deriva, mas quem sabe em um futuro, talvez. E é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar as experiências com vocês. E eu espero que a gente consiga ter uma conversa bem produtiva. Com Assim certeza. esperamos. E se um dia você topar mesmo vir aqui fazer alguma parceria, não necessariamente precisa trabalhar no Instagram, mas como outro tipo de parceria, com certeza estaremos de braços abertos. As portas O, estão abertas. com certeza mesmo. O Giovanni ainda não retornou. Então, assim, bora começar. E aí, ele voltando, a gente retoma. Então, assim, Mayara, a gente vai começar com a pergunta Globo Repórter, que é a pergunta que a gente faz tradicionalmente aqui. Mayara Maia Borges,
Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Onde você coleta seus bichinhos? Enfim, diga pra gente quem é você. Se apresente, por favor. Tá certo, vamos lá. É, meu nome é Mayara, Faz vergonha? eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu nasci aqui, mas quando eu tinha 3 anos eu tive que morar em São Paulo por conta do trabalho do meu pai. E aos 12 anos eu retornei para Fortaleza, estou aqui desde então. É, eu entrei na biologia em 2021. Entrei na biologia em 2021, completamente pandêmico, não conhecia meus colegas, não conhecia meu campus, não conhecia meu curso, não conhecia meus professores. E eu até pensei em trancar a faculdade para aguardar, esperar um ano, ver se poderia pegar as coisas do começo, mas acabei ficando. E no começo isso me abalou bastante como profissional. Eu pensava que as pessoas iam olhar meu currículo e ver, nossa, ela fez um ano de online, então não deve prestar, não deve dar certo. Mas conforme voltamos, eu pude vivenciar realmente o que é estar na faculdade, o que é estar no campus, conviver com pessoas. E eu sinto que eu consegui pegar bem o ritmo. E agora eu estou aqui. Hoje em dia eu sou monitora de invertebrados e de zoologia básica, como o Cadu falou. Eu também faço parte do LINCE, que é o Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará. E lá dentro do Lince, eu tanto estou fazendo estágio agora, quanto eu também cuido completamente da parte do Instagram. Foi algo que eu idealizei, eu que faço todas as postagens e eu que movimento a conta. E fora isso, atualmente eu estou ocupando o cargo de presidência na Mata Branca Júnior, que é a EJ, empresa júnior do curso de biologia da UFC. Muito chique, né? Mas deixa eu Muita falar, coisa. é muita coisa, né? Uma coisa que você falou da pandemia, você ficou com vontade de trancar, mas por que então que você entrou? Por que você não esperou? Você entrou no início de 2021, ainda não dava para saber mesmo se a pandemia ia durar mais ou menos, né? Mas por que então que você decidiu, enfim, entrar na faculdade? Você ficou com esse receio todo? Primeiro que eu não sabia como fazer um caminho diferente, eu não sabia nem como é que trancava. Minha família também falou, tipo, não, vai logo, começa logo aos semestres iniciais, provavelmente deve ser só coisa teórica, então faz aí que você vai ficar bem. Aí tá bom. Comecei e também estava muito empolgada para começar, porque Uhum. ia ser uma quebra de rotina, o dia todo em Uhum. casa, ao menos ter ali alguma aula para assistir, alguma coisa para se preocupar. Então, eu precisava daquilo naquele momento, mas eu conheço colegas que trancaram, que entraram em 2020, trancaram, esperaram o máximo que puderam e entraram só depois, sabe? Ah, entendi. É, porque é uma sinuca mesmo, né? O Giovanni voltou. Tá se tá conectando, mas é realmente uma sinuca, que parece que o curso inteiro vai ser online e não é a mesma coisa, né? Sim. Eu digo por mim também, porque eu peguei 2 anos, porque eu fiquei 2021 e 2022 2020 e 2021, o curso online, né? E eu sentia as mesmas coisas que você. Nossa, será que isso vai me atrapalhar enquanto profissional? Porque, querendo ou não, a gente perde muita coisa prática, né? Eu não tive. É que assim, os meus professores, eles fizeram o máximo possível para a gente recuperar tudo que a gente tinha perdido. Mas, querendo ou não, perde muita coisa prática, muita aula prática de laboratório, muita saída de campo que não tem como recuperar, né? E aí eu ficava sentindo a mesma coisa. Só que aí ia passando, eu falava assim: ah, não, já fiz um semestre, ah, não, já fiz 2 semestres, já fiz 3, 4. E aí eu falei: ah, não vou trancar. Graças a Deus a gente retornou, mas eu ficava morrendo de medo de terminar a faculdade online. E tem disciplina que é muito prática, tipo zoologia é muito prático, botânica é muito prático. Aí você vai fazer online, cara, é frustrante, né? Assim, Eu posso dizer isso Mecanismos com de agressão e certeza, defesa. porque eu tive duas matérias essenciais totalmente online, que é processos biológicos e instrutor em função humana. E isso agora, eu pensava que isso não ia me afetar tanto com o decorrer do curso, mas só que com o passar do curso, principalmente a parte
de mecanismo, análises clínicas, pegava muito no pé de coisas que aprendeu exatamente nessas duas matérias de início. E o fato de eu ter tido ela online me atrapalhou em muito. E atrapalha até hoje, no caso. Eu estudo, assim, quando eu tenho essa matéria, eu estudo o processo biológico praticamente tudo inteiro, por conta própria minha. Só para eu conseguir entender. Processos biológicos, só para quem não é da Embi Morumbi, que é a Faculdade de São Paulo onde eles estudam, o Bianic, é como se fosse uma conexão de bioquímica e biologia molecular, que é uma disciplina básica, né, para qualquer curso da vida, que é para estudar a célula e o metabolismo dela. Então, né, Sim. primordial. Gente, É onde a ó, gente aprende os ciclos de Krebs. exatamente. Eu tento aprender, né? O temido. Só para a gente, ó, contextualizar, o Giovanni voltou aqui. Giovanni, caiu, tá machucado, tá tudo certo agora. Caí, me levantei e agora tá tudo show. Sacode a poeira, né? É isso aí. Ó, então eu vou fazer assim, para a gente ser justo, vou fazer também a pergunta Globo Repórter para ele. E aí ele faz também e depois a gente toca, tá? Então, ó, Giovanni, eu deixo o nome inteiro aqui. Giovanni Matheus Santos de Souza. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Onde você realiza seus empreendimentos? Enfim, se apresente, por favor, também. Oi, galera. Meu nome, como o Carlos já falou, né? Meu nome é Giovanni. Bem, quem sou eu? Eu sou um rapaz aí de 21 anos, estou aí no meu 7º semestre do curso de Ciências Biológicas da UFC. Bem, o que eu me alimento? Eu me alimento de muita coisa, não tenho nenhuma restrição. E, Maravilha, o que ele se alimenta que você sabe e que ele não pode contar? olha, É que a Mayra tá rindo, ela riu ali quando e você falou. Eu achei que ela tava guardando um segredo, assim, sabe? não, 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 não. E deixa eu ver o que mais. Eu gosto bastante de xadrez. Acho que uma informação Xadrez. assim, xadrez. Ai, que massa. Você é bom mesmo, assim, joga, aprendeu, fez aula, alguma coisa ou aprendeu sozinho? Eu aprendi ali pequeno mesmo, tinha uns 5 anos, meu pai me ensinou. Aí eu já participei de algumas competições pequenininhas, assim, que tem aqui, tinha pelo menos na época aqui em Fortaleza. E aí eu, assim, eu gosto, é um hobby que eu tenho. Gosto, assim, de ficar vendo os vídeos, lendo, estudando. Ah, que legal, cara. Nossa, ó, falando em esporte, eu tava vendo o seu Instagram, até comentei com a Anitta. E aí eu vi que você é um torcedor do Fortaleza. Eu não sei se a Mayara gosta de futebol, mas eu vi que você torce pro Fortaleza. E agora você vai pegar o Corinthians, né, na semifinal da Sul-Americana e a trave também. Então, assim, se puder não levar a trave pro jogo, talvez seja uma boa coisa. Você gosta de futebol ou não? Gosto. Gosta Assim, bastante? eu gosto de tudo que envolva o Fortaleza, assim. Se, tipo, me perguntarem sobre outros times, aí eu não vou saber, não. Entendi. Torcedor de Fortaleza, né? Bem Isso, Ah, clubista. 100%. que foi, Nick? Desculpa, eu não ouvi. Falei, bem clubista. Ele é clubista, é. Mas tá certo também, né? Gente, ó, voltando aqui à biologia, deixa eu perguntar para vocês dois, como que vocês, para a gente começar do início, como que vocês escolheram mesmo a biologia? Eu não sei se você entrou, a Mayra estava até falando da Giovanni, que ela entrou na pandemia e ela ficou meio assim até de trancar o curso, porque estava online e tal. Eu queria saber, assim, não sei se você entrou na pandemia também, ou um pouco antes dela, e também como. Aí vocês escolhem quem começa, tá? Se quiser começar pelas mulheres primeiro, ladies first. Qual o motivo, assim, né? O que impulsionou essa escolha do curso? Quer começar, Mayara? Pode ser. Bom, tá anotado? Ah, não, tava ok. Desculpa. Bom, para a escolha do curso, eu não sabia o que era um biólogo. Eu nunca soube, ninguém nunca me disse. Para mim, a única forma de trabalhar com animais era veterinária, até eu fazer assim uns 16 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir numa feira das profissões
da minha escola. E aí, quando eu fui para essa feira das profissões, eu tava muito. Era meu segundo ano do ensino médio já. Eu tava muito na minha cabeça de que eu ia fazer direito, e aí eu ia virar delegada federal, e aí eu ia pra Amazônia e meter a porrada em todo mundo. Ia ser isso aí, era Você ia essa a virar ideia. fazendeiro lá? Era essa a ideia que eu tinha. Eu tinha, não, vamos pro front, vamos para onde a coisa acontece. E na minha cabeça, na época, a melhor forma de fazer isso era virando delegado. Mas para virar delegado tinha que fazer direito. Aí lá, vamos fazer direito então. Aí eu fui para essa feira. Nossa, eu fui no stand de direito. Uma ruma de livro desse Nossa. tamanho, com a Constituição e com um monte de balela, e um monte de coisa que não Lei. funciona. E eu olhei para tudo aquilo ali, eu, rapaz, 4 anos disso, isso não vai dar certo. Não, 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 isso não vai dar certo, não vai dar certo. Aí, eu vi o stand da biologia, lindo, maravilhoso, brilhando, cheio de bichinhos para mexer, para pegar. E assim, quando era criança, eu sempre gostei muito de natureza. Eu amo fazer trilha, eu amo andar descalço, eu adoro areia, adoro mar, adoro grama, adoro tudo que tá vivo. Sou vegana, então não consigo matar coisas, animais muito parecidos comigo. E eu não sabia que eu podia trabalhar com eles. Realmente não tinha a menor noção. E foi nessa Feira das Profissões que eu tive uma breve noção do que é o mercado para um biólogo. E aí, depois que eu soube que, caramba, eu realmente posso viver disso, posso trabalhar com isso, ali, pá, ficou decidido. Eu, não, vou ser bióloga. E é isso aí. Teve o Enem, passei, deu tudo certo. Não me E o professor arrependo. de Foi a melhor biologia? escolha que eu já fiz. E o professor de biologia da escola? Não te deu essa dica, não? Não porque ele tinha que falar para você, mas porque ele estava lá. Você via só como dar aula. Hum. Eu não sabia nem que tinha um curso só para isso. Eu achava que, sei lá, o cara era formado em ciências e uma parte das ciências era Ah, biologia, sabe? entendi. Não tinha a menor Entendi. noção, realmente. Nossa, que Você bom que você foi nessa. entrou no curso como bacharelado, licenciatura? Bacharelado. Eu fui atrás depois, eu perguntei, falei com os professores, tipo, qual é o Uhum. melhor? Bacharelado. Também não Ou me seja, arrependo. se Eu vejo que o arrepende? Giovanni passa na licenciatura, eu não me arrependo de ter escolhido Ah, bacharelado. ou seja, ser professora não é a sua cara, então. De ensino básico, não, porque eu quero focar em fazer outras coisas, mas eu gosto bastante da área de educação ambiental. Então, como educadora ambiental, de repente numa ONG, ou então indo para escolas de maneira mais pontual, mas sem ser aquela coisa de rotina, de professor e tal, eu super top. Adoro educação desse ponto de vista. Sim, E também sim. fazendo o trabalho que vocês fazem, né? Que eu vi na empresa de vocês, vocês também trabalham com ecoturismo. Isso é muito importante também, a conscientização, além de mostrar o ambiente, mostrar tudo certinho. Com toda certeza você deve levar também para fazer fotografias, né? Na, que eu vi também que você é fotógrafa de vida selvagem todo. Eu pensava que, quando eu entrei no seu Instagram, eu pensava que você era mais focada em aves, alguma coisa assim. Tanto que eu falei, olha, já é uma pessoa para pegar dica de câmera, assim, para usar, porque eu vou começar a entrar mais nesse mundo agora, no caso, saindo da Bacana. iniciação. Aí eu tô vendo binóculo, câmera, tudo certinho. De ave, Mas só que. Gui? Oi? De Você vai de aves. ave? Que massa! Uhum. Chega já consegui fazer alguns trabalhinhos. Eu fui para Guarapiranga tirar foto de algumas aves aquáticas por lá e fiz um curso também por lá, exatamente para isso. E essa parte de educação ambiental é muito importante mesmo para conscientizar também isso acaba levando o público a conservar mais, porque conservando que eles conseguem ver a natureza, ver os animais que elas tanto gostam de ver. Sim. Sim. Não, muito bom. Legal, Gui, é isso aí. E você, Giovanni? Você, como que foi essa sua história aí de início? Bem, comigo, tá dando pra me ouvir, né? Tô Sim, Sim, tá mutado não, bem, tá né? bom. Show. Bem, comigo, escolher o curso foi mais uma. Foi quase assim, eu sentia que era o que eu deveria fazer, assim.
Porque no caso, aí eu preciso voltar lá para o meu ensino médio, porque é sempre uma história assim, que eu gosto de contar. Eu lá no ensino médio nunca tive assim uma área preferida, porque eu fiz o ensino técnico, e aí no curso técnico que eu fiz, que foi técnico integrado em química, aqui pelo IFCE mesmo, aqui de Fortaleza, eu não tive um contato assim tão regular com as disciplinas da grade comum. Eu tinha Uhum. mais contato com as disciplinas ali do curso. Porém, existiam muitos projetos, tipo, o IFCE é um instituto, aí é uma universidade, então já tinha um contato muito grande com uma galera universitária mesmo. Então, já tinha muitos projetos ali, principalmente extensionistas, de várias atividades. Era projetos de biologia, preparação para Olimpíadas. Eu era muito aficionado no ensino médio, ainda hoje sei algumas coisinhas, em astronomia. Gostava Nossa. muito de astronomia. E eu participava de todas as aulas, eu ia para, tipo, pegar em binóculo, olhar para a Lua, para os planetas e tal. E eu percebia comigo que sempre tive esse gosto muito grande por ciência no geral, eu adorava ciência. Posso fazer Não uma tinha pergunta? Então, você gosta de matemática? mais ou menos, tipo, aquela matemática mais pesada, com cálculo, derivada, aí eu já fico assim meio para trás. Sim. Mas, tipo, quando já é uma matemática assim mais aplicada, uma matemática básica mais aplicada ali, que tinha alguns cálculos, aí eu achava bem legal, assim, saber, tipo, cálculo de distância de estrela, que a gente viu um pouquinho, achava muito massa, assim. E, Sim, tipo, sim. eu sempre gostei muito de ciência, assim, eu nunca tive... Quando eu parava para pensar em ciências, eu pensava, nossa, tem três ciências, assim, que dava para seguir, né? Tipo, conforme ia chegando no final do curso, ia chegando aquele período de Enem e tal, aí eu sempre via, nossa, tenho que fazer um curso. Eu gosto muito de ciências. Aí quando eu parava pra pensar em ciências, sempre vinha, tipo, três áreas que eu imaginava. Ou eu seguia na química, que era, tipo, o técnico que eu já estava fazendo, eu seguia, tipo, bacharelado. Ou eu seguia na física, que eu gostava bastante de astronomia, ali eu achava que pudesse fazer, tipo, sentido. Ou então, biologia. Aí a biologia chegou muito assim, devagarinho, como posso dizer, devagar, assim, foi chegando. Tudo começou ali quando eu comecei a participar de umas Olimpíadas, mesmo assim científicas, onde eu participei da OBA, da UBMAP, da UNHB, de todas as Olimpíadas assim. E a que eu, assim, na minha visão que eu melhor me destaquei, assim, por mim mesmo, que eu gostei bastante assim, de participar, foi a Olimpíada Nacional de Biologia. Desculpa, Olimpíada E Nacional de? Eu não biologia. entendi. Ah, biologia. Nacional de Biologia, a UNB. E aí eu já comecei a gostar, assim. Eu não tive uma disciplina tão boa de biologia, mas no técnico eu tive microbiologia básica, biotecnologia industrial, química ambiental e é, gestão ambiental. E foram, tipo assim, disciplinas que eu gostei muito. Os professores realmente eram muito bons. E eu me interessei bastante por essas áreas, sabe? Eu pesquisei, conheci mais, aí eu vi que o curso de biologia é que, tipo, envolvia o escopo, tipo, de como você seguir, assim, sabe? Tipo, você seguir uma carreira nessas áreas. E principalmente microbiologia. Tipo, estavam falando, assim, de animais e tal. O meu interesse é micro. Eu adoro o mundo do micro, biomol, essa bioquímica. E aí eu segui, e aí, tipo, foi quando eu fiz um estágio na Embrapa daqui, que aí eu estava num laboratório que, tipo, todos eram biólogos. Tinham estagiários da biologia, tinha a minha supervisora, que era bióloga. E aí eu só fui conversando, fui conhecendo mais, fui entendendo mais sobre o curso. Aí eu fiz o Enem, aí quando chegou no dia de eu fazer o SISU, assim, de me inscrever pro SISU, eu fiquei muito assim, caraca, eu não me vejo em biologia. Eu não me vejo não estando em biologia. Gostei. Aí eu me matriculei para biologia, tanto que nas duas opções eu coloquei tanto o bacharelado quanto licenciatura, e Hum. aí eu entrei para biologia licenciatura.
Cara, ó, vendo você falar assim, e a Mayara já conhecia, né? Vocês parecem. E assim, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, o Nick e o Gui. Quando eu tava vendo o Lattes e tal, deu uma xeretada na vida, né, de vocês pra entrevista. Aí tava a sensação, a Mayara é a bióloga clássica de campus. Clássica. Sabe? Até o jeito dela se vestir, você vê, sabe, assim, tá sempre de bota, sabe aquelas botas de campo e tal, não sei o quê. Eu adoro. Não é? E aí você falando aí, você falou, cara, que gosta de Micro. xadrez, aí falou das Olimpíadas de biologia. Aí, cara, ficou muito nítido para mim que vocês dois, nesse sentido, óbvio, são muito diferentes, assim, são biólogos que vão seguir, não a carreira, mas sabe aquele campo e laboratório? Você parece ser aquele cara, tudo que você fez aí era antes de entrar na biologia, Olimpíada, devia ser aquele cara de tirar 10 em todas as matérias, não era? Super, todo mundo pegava cola de você, ou não? Sabe, você era aquele super CDF da sala? Ainda é, não sei. Pode, pode repetir só a pergunta novamente, que tinha dado só uma pequena travada? Sim, se você é um biólogo de laboratório mesmo, e se você é um super CDF, era na escola e até hoje é da sala, assim, todo mundo pega a cola de você. Pronto. Sim, eu já me declaro sim, eu sou um biólogo assim, bem de laboratório. Eu tinha um interesse em seguir em campo. Eu e a Mayara, a gente até teve uma experiência em campo com a professora Carla ano passado. Mas aí, tipo, eu realmente me sinto bastante laboratório. Eu até fiz meu iniciação científica, fui bolsista também. E assim, eu era esse rapaz que todo mundo pedia cola. Sim, mas pode contar essa história aí, dessa história do campo aí? Acho que não. Menina, Ou ai, não ai, pode? esse campo era pra gente ajudar uma doutoranda, a Jéssica, um amor. Era um campo de 5 dias. Eu tinha acabado de entrar na universidade de verdade, porque eu tinha acabado de voltar do online. O Giovanni estava na mesma situação que eu, não conhecia muito bem essa vida. E aí só apareceu a oportunidade por causa da empresa e a gente, bora. Fomos, a gente não se conhecia também, se conheceu ao longo da viagem. Aí era lá em Aiuaba, era uma cidade interior, assim, Quantas horas, mais ou limite menos? da viagem. Já, Era o já é na fronteira com o Piauí. Ai, longe. fronteira Ceará-Piauí, era bem longe. E aí, o nosso trabalho nesse campo, além de carregar as caixas para a Jéssica, carregar a sonda, 30 mil reais a sonda, ela falou: Ó, você caia, morra, mas você não derruba essa sonda. Carregando a sonda, carregando caixa, e o nosso trabalho era medir a largura de umas poças que ela estava estudando. E tinha que medir, tipo, a poça era imensa, era tipo uns 10 metros de poça, e a cada tantos metros a gente tinha que fazer uma batimetria. Aí era eu de um lado, Giovanni do outro, a fita métrica no meio. Água escura, você não via o que, que tinha no seu pé. Passava da galocha, então molhava a perna toda. E, nossa, eu acho que o melhor momento dessa viagem para mim foi a hora que ele deu um escândalo, porque ele jurava que uma cobra tinha passado do lado da perna dele, dentro da poça. Aí ele deu um escândalo assim, aí eu, mas tem que medir o negócio. Mas enfim, foi épico. Foi incrível, foi uma ótima primeira experiência. Sim, Foi sim, dessa ótima impressão. para você, talvez nem tanto para o João. Depende do ponto de vista, né? Claramente já viu a divisão entre o campo e o laboratório. Ah, uma cobra passou. Mas não, tem que fazer o trabalho, vamos. Tá de Mas foi galocha, massa. mano, é cobra. Se ela morder a galocha, ela quebra os dentes. É verdade, né? Vocês estavam com perneira. É, de galocha, né? Não pega mesmo, né? Não, mas fica. Mas ficava com o pé molhado, então, né? Isso, meu, é horrível, né? Não, eu tenho até um vídeo de eu virando a galocha e saindo uma cachoeira, assim, eu assim. Isso foi em 2022, então. Foi. Depois disso, Giovanni, nunca mais campo, então.
Não, nunca mais voltei para um campo assim. Só mais algumas atividades assim da empresa mesmo que a gente ia, mas um Uhum. campo, nunca mais retornei não. A gente tem uma disciplina aqui na UFC que é biologia de campo. Que a ideia da disciplina é que a gente passe uma semana na fazenda de Peter Koch, que é a fazenda experimental da UFC. E nessa uma semana a gente execute dois projetos que a gente tem elaborado. Tem que ser projetos experimentais. E ele não foi. Ele pulou, ele não vou ficar na UFC. E Ah, perdeu não, minha mas nota. Não, mas aí é porque eu tinha, durante o período do campo, eu tinha que fazer algumas atividades da minha bolsa. Porque, tipo, ali, marcar, agendar, e, tipo, a data do campo foi atrasando. Aí, no final, coincidiu, e aí meio que o professor tinha também outras pessoas que não poderiam, e aí o professor liberou, a gente desenvolveu o trabalho pelo PC mesmo. Ah, Você tá, Ah, ficou mas tudo feliz, né? bem Com toda então, né? certeza, com Tipo, a conciliação. unir o útil ao agradável, né? É. Nick, Gente, eu quer acabei fazer te cortando, você ia pergunta? perguntar o quê? oi? Eu Você ia acabei te perguntar, cortando, Nick? eu acho. Não, eu só ia falar que então tudo bem, né? Não ir, não é obrigatório ir, tudo bem, você tem a opção de ficar. Sim. Gente, deixa eu perguntar então pra gente. Vocês falaram da empresa, vamos entrar nesse papo? É, como, assim, a empresa é uma empresa júnior, né? Antes de tudo, vamos explicar para quem está ouvindo o que é uma empresa júnior, se vocês puderem explicar, e mais ou menos como ela funciona, sabe? Ela é organizada. Se a ideia, se foram vocês que abriram, entendeu? Se puder explicar, por favor. explicar, Giovanni. Tá melhor nessa parte do que eu. Posso explicar? Bem, uma empresa júnior é uma empresa que é basicamente desenvolvida, criada e gerida por estudantes de graduação. São alunos que estão ali em regime de voluntariado e eles desenvolvem, tipo, realmente e trabalhos e atividades administrativas, empresariais ali dentro daquela organização. E a empresa, ela então é atrelada a um curso superior de alguma instituição de ensino superior. E aí, basicamente, tipo, essa é a explicação mais básica, assim, sobre o que é uma empresa júnior. E aí, tipo, dentro da empresa júnior, os alunos eles podem ali estar se desenvolvendo, não só, tipo, em atividades relacionadas ao curso, tipo, é um dos principais objetivos, é com que a gente se capacite nas oportunidades de mercado que aquele curso oferece, como também com que a gente desenvolvamos além do que a própria instituição permite por meio de cadeiras e outras disciplinas. Porque a gente, como eu disse, tipo, é lida pelos alunos, então matéria de administração, de gerenciamento de time, gerenciamento de pessoas, financeiro, jurídico e por aí vai, tudo isso é administrado pelos próprios alunos. E, nossa, isso é muito doido. Só que assim, vocês não ganham salário, né? Todo o dinheiro tem que ficar para a Não, empresa. isso. Entendi. O dinheiro ele retorna como tanto para manter a empresa quanto para que a empresa invista em mais capacitação e desenvolvimento dos seus membros. Ah, sim. Aí vocês têm que comprar, por exemplo, material, dá para usar na faculdade. Por exemplo, vocês vão para campo, a galocha, a empresa compra, ou vocês podem usar de algum laboratório, você entende? Assim, esses equipamentos e tudo mais, esses investimentos. Até para começar, sabe? Por exemplo, você vai fazer uma de educação ambiental, aí você vai começar a empresa. Teria que fazer um investimento inicial de material básico. Aí, por exemplo, vocês não têm a grana. Ou vou ter que ter a grana, entendeu? Para começar essas coisas. Pronto, sobre esse ponto, a empresa ela funciona como também um projeto daquele curso, daquele departamento, daquele centro. Então, os alunos eles conseguem também muito dessa ajuda também. Eles buscam também por muito dessa ajuda vinda de laboratórios, professores, coordenação.
Aí, tu quer complementar também, Mayara? Porque, assim, algumas coisas também, tipo, para início, a Mata Branca também conseguia, assim, por meio de quem compõe o corpo da universidade também. Só complementando um pouco a fala do Giovanni, tipo, é, esse conceito de empresa júnior, ele surgiu há muito tempo atrás, e me corrija se eu estiver errada, mas foi 1980, foi, Giovanni? Nossa, 64. Em jura? 1864, lá na É. França, porque um grupo de alunos de uma universidade estava inconformado com o fato de o curso ser uma coisa muito teórica, de o curso não preparar eles para realmente ingressar no mercado de trabalho. Porque a gente faz biologia, mas ninguém fala pra gente como se comportar numa entrevista de emprego, como lidar com os colegas de empresa, como lidar com colegas de setores diferentes, mas que vocês têm que se unir, juntar conhecimento para entregar algum produto. Então, toda essa parte, a universidade, infelizmente, não dá conta no momento, no modelo que ela constitui atualmente. E aí, essa ideia toda de os alunos vão criar uma empresa para eles se darem essa experiência, já que a universidade não está conseguindo proporcionar, surgiu nessa época. E, inicialmente, esse movimento estava restrito à França, mas ele começou a se espalhar pelo resto do mundo e ele chegou no Brasil. E aí, começaram primeiro a ter várias empresas juniores, assim, separadas, pequenininhas, não começaram muito poucas, e aí, só que Uhum. depois o movimento pegou tanta força. Hoje em dia, o Brasil é um dos países que o movimento, assim, mais tem forças. Tem, só no Ceará tem, eu acho que são 65 ou 68 empresas juniores, 68. de vários cursos diferentes, várias universidades, várias instituições. E é uma coisa muito legal, porque o movimento também te proporciona essa experiência de você estar em contato, conhecer pessoas de áreas diferentes e ver que vocês podem trabalhar juntos e desenvolver projetos assim incríveis. Então, é uma experiência que a faculdade nunca me proporcionou. Isso de encontro entre cursos, ela realmente não se incomoda em criar esses espaços de discussão. E o MEG, que é como a gente chama, o Movimento Empresa Júnior, sempre nos deu isso, que foi algo muito bom. E quanto a isso de material, depende. Se a gente, quando a gente consegue uma doação, uma colaboração com o professor, é muito bom, muito, muito bom. Mas sim, tem coisas que a gente mesmo que tem que arranjar. E aí, no começo, quando a empresa estava sem dinheiro, o primeiro serviço da Mata Branca foi vender din-din, Você para vendeu o conseguir quê? Perdão, aquele desculpa, eu não ouvi. din-din. Eu não sei se tem um nome diferente aí em São Paulo, Sabe o mas que é que é tipo din-din? Não sei o que que é. É doce isso aí? geladinho, chup-chup, Sim. marujinho, essas coisas aí. Você faz um Bolsinha. Aham. suquinho, põe no freezer. Essas coisas aí. É gelinho. A gente chamava de gelinho quando era criança. Não sei se vocês chamavam assim. Geladinho. 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 É. Pois é, Aqui todo mundo chama de geladão, mas só que onde eu morava era bolsinha. Nossa, enfim. Bolsinho. aqui a gente chama de din-din. Aí, o primeiro serviço da Mata Branca foi vender din-din na Rio, para ter justamente aquele capital inicial para pagar documento, ir no É. cartório, se legalizar, ser uma EJ Isso, federada. Dá muito trabalho não cometer um crime. Assim, você precisa ter serviço, dá muito i- trabalho mesmo. isso era uma coisa que eu até ia perguntar. Essa parte de documentação, abrir CNPJ, essas coisas, é tudo os alunos também que fazem? Tipo, tudo vocês têm que fazer. Nossa, gente. Tudo é a gente. A gente não é estudante de direito, Foi a quase mas aí nessas advogada horas. Maiara que fez? Foi quase a advogada Maiara que foi atrás disso, de abrir a empresa juridicamente, assim, colocar ela Não, não. certinha. A Mata Branca é antiga. Ela foi fundada ali em 2016, federada em 2018. Aí o que é ela ser federada? Porque tem várias empresas juniores que são cearenses. E aí existe um órgão maior que olha e cuida dessas empresas para que elas tenham metas para bater, para que elas vão a eventos, recebam capacitação. E esse órgão maior é a FEGES, que é onde o Giovanni trabalha agora, que ele já é pós-júnior da Mata Branca. Que chique. O que que é isso? Você pode explicar, por favor? Sobre a FEGES? O que você está fazendo e tal. Pronto, a FEGES é a Associação das Empresas Juniores do Ceará. Ela é o órgão que
cuida, como a Mayara falou, cuida das empresas juniores do Ceará e de como o movimento Empresa Júnior se desenvolve no nosso estado. Ela é quem vai olhar ali para todas as EJs de vários cursos, que nós temos EJs tanto aqui pela capital, Fortaleza, como nós também temos EJs em Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, que são cidades do interior do Ceará. Então, a FEGES ela vai estar olhando ali, buscando desenvolver essas EJs, dando todo o suporte e auxílio necessário para que elas possam estar também buscando essa parte de regularização, desenvolvimento de serviços, no geral, dando, tipo, realmente toda a contribuição para que as empresas sempre possam estar evoluindo e também se desenvolvendo. É uma espécie de consultoria? Não, ela é uma federação. Ela é uma federação que vai estar ali organizando todas as empresas juniores em busca de um objetivo comum, que é Fazendo uma desenvolver. comparação, seria tipo, tem o CRBio e os biólogos. Aí o CRBio cuida dos biólogos. É tipo Uhum. algo mais ou menos É, parecido. É uma instância maior que lida mais com essas coisas federais, dos seus direitos e seus deveres como profissional. No caso ali, é direitos e deveres quanto empresa junior. É Você outro, pode outro patamar. dar um exemplo, assim, isso. mais ou menos do que vocês fazem ali? Chega um pedido e vocês protocolam, é burocrático. Um exemplo é isso, porque eu acho que não sei se ficou claro para mim ainda exatamente o que vocês fazem, sabe? Pronto. Na Mata Branca, a gente tem uma cartela de serviços, que são as coisas que a gente está autorizado a fazer. E, inclusive, pasme, no Brasil, para você ter direito a vender uma coisa, você tem que ter um documento no cartório que diga que você está vendendo aquilo ali e que o governo autoriza você vender aquilo ali. E aí você tem que inserir, eu não me lembro se é KNAI ou QSA o nome. Tu lembra, Giovanni? É a KNAI. Pois é. Tem que ter essas KNAIs para você estar vendendo sem estar cometendo um crime. E aí, por enquanto, nas KNAIs que a Mata Branca tem, a gente pode vender serviços relacionados à educação. Então, a gente tem direito a vender educação ambiental e a vender mini cursos de oficinas. E aí, como é que a gente adequa isso à biologia? A gente tenta pegar a grade do curso, que infelizmente é muito falha. A gente não tem nenhum professor que seja entomologista, ou então professor que seja especialista em mamíferos, ou especialista em aves. A gente não tem. E a gente pega essas lacunas no nosso curso e tenta preencher elas com cursos que a Mata Branca oferece. Aí a gente não consegue oferecer de graça, mas a gente sempre tenta oferecer ali por um valor acessível, porque o nosso público-alvo é o estudante universitário. Uhum. E aí não adianta eu colocar um preço lá em cima para a empresa se dar É. bem, abre aspas, e no final tá sem causa nenhuma. A gente tem um objetivo e a gente segue por esse objetivo. A gente já recebeu várias críticas de outras empresas, inclusive, de que o custo está muito barato, vocês estão perdendo dinheiro. É a maneira que a gente faz, a gente está bem com isso e vamos continuar fazendo assim até que alguém diga o contrário. Mas e se vocês não tiverem dinheiro para pagar as contas? Não está acontecendo no momento. Por enquanto, Então, estamos graças a bem. Deus. Estamos pagando todos os nossos documentos, que são muito caros, inclusive. Fui no cartório hoje, inclusive, atrás de um desses documentos de regularização. Então, assim, documentos pagos, assessoria contábil paga, impostos pagos, tudo bonitinho, sobrevivendo direitinho. Então, por enquanto, estamos bem. Nem sempre foi assim, mas por enquanto. E também, tipo, só complementando a Mayara, dentro da empresa também a gente, quanto os alunos que compõem a empresa, a gente faz um grande planejamento mesmo, assim, tipo, um planejamento financeiro ali do quanto é que vai ser gasto, observa o quanto é necessário entrar, e nisso também desenvolve todo esse processo de precificação, venda, prospecção. Ah, legal. Nossa, muito legal. Eu acho importante a gente falar sobre esse assunto de empresas júniores, porque é um assunto que, pelo menos eu acho que eu ouvi uma vez a Fernanda Concon falando no Instagram dela,
E depois eu nunca mais, tipo, fui atrás, não sabia nem que, tipo, era uma coisa assim. Não, não é uma coisa assim tão fácil de gerir, claro, mas eu não sabia que era tipo, os próprios alunos iam atrás disso, aquilo. Então eu acho legal, porque eu acho que muita gente não sabe que a gente pode, tipo, criar uma empresa júnior durante a nossa graduação. Por exemplo, eu já tô terminando, né? Tô no 8º semestre, mas se eu estivesse lá no meu segundo, eu acho que isso ia ficar, tipo, na minha cabeça. Tipo, seria legal se eu particularmente não sei, acho que a INB não tem nenhum. Eu sabia que existia empresa júnior agora, com a Mata Branca. Que por sinal quer dizer Então, Caatinga, não é? Eu li no site. Exatamente. E aí entra dentro de uma questão que envolve a empresa júnior, que também é, como você falou, são alunos de biologia que fazem tudo. Então, assim, então, dentro da empresa, a gente tem setores. A gente se organiza em 5 setores, são as diretorias, que a gente chama. Aí a gente tem a diretoria de projetos, que é o pessoal do operacional, que realmente vai pegar os serviços, tocar o barco, organizar, dizer o que cada pessoa tem que fazer para que aquilo ali seja entregue no prazo. Tem a diretoria de marketing, então toda a nossa parte de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de e-mail, redes sociais, tudo isso aí é com essa galera que não tem uhum, formação, não tem, a gente não estuda marketing na biologia, então Não, a gente tem que aprender por outros meios. Tem a galera de comercial, que foi onde eu entrei na empresa, que eu fiquei apavorada, que eu não sabia nada sobre vendas, sabia nada de como chegar em clientes, como fazer as pessoas me ouvirem, como argumentar. E aí eu tive que aprender também. Tem a parte de administrativo financeiro, que é quem lida com fazer contrato, redigir contrato, lida também com os documentos que a empresa tem que prestar tanto para a FEGES quanto para o governo federal, para que nada dê errado. E tem a parte de qualidade, que é basicamente a nossa gestão de pessoas. Então, é quem vai mediar os conflitos entre membros dentro da empresa, ver se está todo mundo se sentindo bem, se é um ambiente bacana, um ambiente acolhedor, um ambiente que apresenta diversidade, porque não vale também. Tipo, tem algumas empresas juniores que, infelizmente, é só homem branco hétero cis, que muitas vezes são as empresas de engenharia, que refletem o público do curso. E a ideia que o movimento Empresa Júnior traz é que a gente também tente ter diversidade dentro das empresas. Então, tem que ter mulher, tem que ter pessoas de todas as cores que você imaginar, de todas as sexualidades. Esse é o ideal, porque já foram feitos vários estudos de que são empresas mais produtivas. Então, também tem essa parte aí dentro da diretoria de qualidade. E, por último, tem a presidência, que é quem vai olhar para toda essa galera e coordenar. nossa. Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora, você falou. Quantas pessoas vocês estão na Mata... Giovanni, você não está na Mata Branca mais hoje, né? Você está... Eu esqueci o nome do lugar, que é como se fosse... PGS, né? Isso, eu tô na federação agora. Sim. Mas você participou até quando que você saiu da Mata Branca e foi para a federação? Eu entrei na Mata Branca em maio de 2021 e eu entrei e saí agora em julho de Ah, 2023. então é recente pra caramba. E aí a Maera assumiu a presidência sua. Não houve Isso. golpe de Estado, né? Ah, não ouvi não. Ele saiu porque quis. Sim. Quantas pessoas vocês têm lá hoje, mais ou menos, trabalhando lá? Olha, pela primeira vez na história, 24. 24? Mas, 24 pessoas. Mas sempre oscilou ali entre 10 e 15. Mas esse ano a 10? gente bateu. Sempre oscilou entre 10 e 15. Mas agora a gente tá com 24. Que o Giovanni saiu e mais uma pessoa saiu. Eram 26, E isso é o mas ficaram suficiente? 24. Rapaz, e é assim o limite. Porque assim, quanto mais pessoas você tem dentro da empresa, mais pessoas você tem que prestar atenção se estão cumprindo suas funções, se estão se sentindo bem, se Sim. realmente é aquilo que elas queriam para a vida delas ou se elas só estavam ali pelas horas complementares. Então, quanto mais pessoas você tem, melhor tem que ser a sua gestão de pessoas. Então, acho que 24 é assim um bom limite, mas eu conheço empresas júnior que têm assim acima de 50 membros, 80 membros,
E aí são empresas júniores de direito, assim, aquela coisa Sim. milionária. Tem empresa que bate faturamento, assim, de 1.200.000 por ano. É Nossa. muita coisa. Enorme. Nossa, deixa eu pegar o embalo que era tudo, era o que eu queria fazer sobre essas coisas de pessoas. Você falou da inclusão, né? Vocês têm 24. Assim, o pedido para entrar na Mata Branca é grande, e aí vocês têm que fazer seleção de pessoas, e aí vocês optam mesmo. Meu, quantos negros a gente tem? Vamos imaginar, 5 pessoas tentaram entrar, só que você tem 3 vagas. Vamos imaginar, não sei. Aí você fala, não, a gente vai pegar fulano porque é negro, Beltrano porque é mulher, ou então ciclano porque é mulher e negro, entendeu o que eu quero fazer? Quando vocês vão fazer o crivo, essa coisa da inclusão às vezes, a coisa, a primeira coisa que vocês veem, entendeu? Entendi. Olha, por enquanto a gente nunca teve necessidade, porque como sempre parecia estar faltando gente, porque a gente tinha poucos, tipo, entre 10 e 15 membros sempre, e no processo seletivo, sempre a gente olhava assim, até se inscrevia uma galera, às vezes se inscreviam 10, 15 pessoas também, só que as pessoas vão desistindo no meio do processo, ou então vão sendo eliminadas mesmo, tipo, nosso processo ele tem 3 fases, basicamente. Tem a fase de dinâmicas, que é a gente basicamente coloca as pessoas para interagir e ver como elas se comportam em trabalho em equipe, bem como empresas sênior fazem mesmo. Então, tem esse dia de dinâmicas, e aí, quando você vê uma pessoa ali que tem uns comportamentos mais destrutivos, ou então que ela apresenta algum tipo de intolerância em relação a outras pessoas, ela já é completamente vetada. Não, aqui não é o lugar dela. Então, tem essa primeira fase que já roda uma galera. Tem a fase de entrevistas, que a pessoa vai ser entrevistada pela nossa professora tutora, porque a empresa Júnior também é um projeto de extensão. Então, a gente tem uma professora tutora no departamento, que no nosso caso é a Marina Lobo, maravilhosa. A pessoa também é entrevistada pelo presidente e pelo vice-presidente da empresa. E aí, nessa fase de entrevista, que a gente pergunta quais são os objetivos da pessoa ali, a gente acaba vendo algumas coisas de personalidade também que não foram vistas durante a fase de dinâmicas, já roda mais uma galera. E aí, por último, vocês já assistiram aquele filme Tropa de Elite? Já. Um ou Pronto, dois? não tem aquela fase assim que a galera vai pra cara na lama, segura bomba e tal, é aquela fase do vamos eliminar os corruptos. Quem, Sim, sim. quem que Sim. realmente aguenta ficar aqui é o que a gente chama de trainee. É quando a pessoa ela tá praticamente dentro, só que ela vai ter que fazer uma série de entregas para a gente ver se como é que ela trabalha, como é que ela lida com os colegas dela, como é que ela lida com a pressão Uhum. do nosso trabalho. E no final do trainee, eles têm que entregar para a gente um projeto de possível serviço que a gente poderia executar dentro da empresa. E entregar um projeto não é nada fácil, porque eles têm que pensar em tudo. Eles têm que pensar em como vai ser vendido, qual vai ser o preço, qual é o público-alvo, como é que vai ser feito em questão de logística, se vai precisar de transporte, se vai precisar de material, qual é o investimento, qual é o faturamento, qual vai ser o lucro. Tem que pensar em absolutamente tudo. Porque se chega no dia da entrega e a gente vê que a pessoa não pensou nessas coisas, ela já vai ficando com as pontuações negativas. Então, no trainee, que também é um processo longo, demora mais ou menos um mês. A gente dá um mês para a pessoa montar o projeto. Desiste muita gente também no meio do trainee. Eu imagino. Porque vê que aquilo não era para ela, ou então porque se envolve em outras coisas dentro da universidade, entra no IC, recebe bolsa, e aí bota Mata Branca de lado, porque Mata Branca não tem bolsa, é trabalho voluntário. E aí Uhum. acaba ficando nisso. Então, a gente nunca teve essa necessidade de impor vagas, porque a gente sempre estava precisando de gente, até agora. Agora, realmente, vamos ter que colocar vagas. Então, eu não tenho muito como te responder essa questão, assim, de preferência relacionada à diversidade. Mas a gente costuma ir muito pelo mérito. E no nosso processo seletivo, uma coisa, assim, que se a pessoa tem, ela pisca, assim, ela brilha, é quase certeza ela entrar, é proatividade. Proatividade e potencial de liderança. Porque o objetivo do Movimento Empresa Júnior também é formar possíveis líderes para ver como é que a gente vai tocar o país. Porque tem toda essa filosofia de que
precisa ser um país mais empreendedor, com mais coragem, com mais ideias, com mais inovação. Então, tem que ser pessoas que saibam fazer projetos, coordenar outras pessoas e fazer conexão, fazer as pessoas certas se conhecerem nos momentos certos para gerar grandes coisas. É um dos objetivos do movimento também. Puta, Eu nossa, posso massa. complementar a Mayara só para também comentar essa questão, mas agora só falando especificamente da diversidade, né? Tipo assim, totalmente como a Mayara falou. Aí eu só queria complementar que uma coisa também é que o público da empresa reflete muito o público do curso. O nosso curso, a Ciências Biológicas da UFC, é um curso muito diverso. Nós temos realmente um grande público, se não me engano, por dados ali que estão disponíveis no site de transparência assim, da universidade, a gente consegue ver que o curso é um curso que tem mais de 50% composto por mulheres, tem uma grande presença de pessoas pardas e negras, e também tem uma comunidade, tem a presença muito forte da comunidade LGBTQIA+. Então, tipo, é um curso muito diverso e isso Sim. também reflete também na empresa também, que também tem esse público bastante diverso. Fica Uhum. natural, né? Entra naturalmente, então. Isso. Nossa, muito bom. Uma coisa que vocês falaram, que eu fiquei pensando que a gente tem um problema no Ciência Deriva também, é essa coisa que a Mata Branca não paga, então ela vai se tornando a última coisa. E às vezes então assim, você tem que fazer, por exemplo, a iniciação científica, eu tenho que dar aula, né? E aí você vai fazendo. E aí as coisas do Ciência Deriva, que é online, então eu não sei, talvez até de um pouco diferente o dia a dia, você vai fazendo à noite, entendeu? Assim, não é descaso do grupo que a gente tem hoje mais. Para a maior parte das pessoas não é. Mas assim, você tem, você vai deixando isso é um problema assim que a gente tem. Graças a Deus hoje é mais descaso porque tem essa coisa da horas complementares também, né? Que às vezes a pessoa está lá pela hora e acabou. Então ela vai só dando oi e vai trabalhar no que é bom mesmo, não trabalha, assim, trabalha pouco, tal. Mas é um problema, cara. Mas é muito lindo o trabalho, parabéns mesmo. Gente, vocês têm mais uma pergunta da Mata Atlântica, da Mata Branca, por favor? Tenho, tenho. Diga. Eu queria, na verdade, enfim, vou por partes aqui. Porque, se eu não me engano, a Mayara falou que o Giovanni não tá mais na Mata Branca porque ele era pós alguma coisa da Mata Branca. Vocês têm, tipo, níveis? Então, dentro da nossa organização também, a gente não tem uma organização linear, que nem a gente vê em outros projetos, tipo o PET, que é o Programa de Extensão Tutorial. Acho que é isso. No PET, eles têm uma estrutura linear. Na Mata Branca, não. A gente tem as pessoas, não vou dizer normais, que eu acho que isso é um termo meio esquisito, mas tem as lideranças e tem os assessores. Então, tem o presidente, que é tipo a autoridade máxima ali dentro. Ele não toma decisões sozinho, porque também tem todos os outros diretores daquelas áreas que eu expliquei. Então, tem o diretor de qualidade, que também é o mesmo cargo assim, de vice-presidência. Então, tem o presidente e o vice-presidente. E tem os outros diretores. Então, vai ter um diretor de comercial, um diretor de projetos, um diretor de marketing. E toda essa galera junto, que são as lideranças, formam a Direx. E aí, teoricamente, é a Direx que vai ali atrás de novos parceiros para a empresa, vai preparar as reuniões gerais, vai monitorar a motivação dos membros e vai ser o principal canal pelo qual o Movimento Empresa Júnior, a missão dele e a missão da FEGES, vai ser passada para o restante da galera. Porque não adianta nada as pessoas estarem dentro da Mata Branca, fazerem só o serviço, tipo, vou fazer aqui meus posts no Instagram, vou fazer aqui meu relatório de vendas, e no final elas não saberem por que elas estão fazendo aquilo. Senão acaba virando, como o Cadu falou, tipo, a pessoa está fazendo só por fazer. E o que realmente mantém as pessoas no trabalho voluntário é elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo ali. Elas terem um objetivo, assim, claro, e que tem que estar sendo reforçado todo dia por lideranças fortes e que estão comprometidas com aquilo ali. Então, às vezes, tipo, eu falo isso até porque estou como presidente há um mês, e às vezes você está cansado, você está
desmotivado, mas você não pode demonstrar, porque aquelas pessoas vão olhar para você e vão se espelhar em você. Então, tem muito isso também de maturidade que você acaba criando aqui dentro. E aí, fora os diretores, tem os coordenadores dentro das diretorias. O coordenador vai ser o braço direito do diretor. Então, toda semana, aquela diretoria, todo mundo da comercial vai ter que ter uma reunião para se alinhar, ver quais vai ser as estratégias, como é que vai vender, como é que vai fazer as coisas. Digamos que o diretor passou mal, não vai conseguir fazer aquela reunião com a diretoria. O coordenador vai assumir as funções de diretor. Então, o coordenador também é uma pessoa que está sendo preparada para quando o diretor sair, ele assumir, ele entrar. Todo semestre a gente tem uma nova eleição para ver quem vão ser as novas lideranças daquele semestre e ver como é que vai ficar. Uma nova Direx, uma nova Cord, que é a coordenação. E o resto das pessoas que estão abaixo disso a gente chama de assessores. Então, tem os assessores de marketing, assessor de comercial, assessor de financeiro, e assim vai. Nossa, muito legal. É muito bem estruturado, né? Como você falou, vocês são estudantes de biologia, mas vocês têm que ter uma noção muito clara do que é uma empresa, do que são os cargos, estatutos, essas coisas todas. Eu imagino que deve ser bem puxado. Eu faço parte da comissão de formatura e eu já acho que meu Deus, que pesado. Imagina uma empresa, né? Outra coisa que eu ia perguntar é se a FEGES ela é comandada também por alunos ou se aí já é uma instituição que já tem pessoas formadas, não sei. Pronto, a FEGES também são alunos. Todos da FEGES vieram de uma empresa junior, que é Uhum. daquele, no nosso caso, que é do Ceará, alguma empresa do Ceará. Aí eles são pós-juniores dessas empresas e estão aí ainda na graduação também. E, Nossa, tipo assim, só até pegando o gancho, falando também assim de organograma, né, do movimento, também acima da FEGES tem a Brasil Júnior, que é quem vai olhar já para o movimento do Empresa Júnior Brasil já a todo. nível País. nacional, E que também são também alunos. são alunos. Você pretende ir para esse negócio aí, Isso. Giovanni? Eu penso também Tem, às assim, vezes. É, o, Peraí, você o, está é, cortada, mutada, Mayara. Você falou alguma coisa? Desculpa. Porque às vezes eu acho o Giovanni meio maluco. Pessoal. o ruim o ruim, entre aspas, né? Seria só o tempo, né? Porque você tá no sétimo semestre. E aí, quando você finalizar, você não pode mais fazer parte de nenhum dessas instituições, é isso? pronto, isso isso varia às vezes, tipo, de edital, de inscrição, participação, mas tem uma gente, assim, que tipo, se forma e continua participando também, estando Ah, ali presente dentro do movimento, auxiliando, desenvolvendo, uhum. e, Giovanni e falou da tipo, Brasil dá pra... Júnior. Falou da Brasil Júnior, por que que eu disse que ele é maluco? Porque a Brasil Júnior é, assim, se a FEGES é outro patamar, a Brasil Júnior é outro patamar. Então, uma coisa interessante na FEGES também, tipo, quando você está na sua empresa, você tá ali com a galera do seu curso ainda, então são pessoas que você convive, você vê todos os dias, você é colega de classe. Mas quando você entra para a FEGES, são pessoas de outras empresas juniores, então você vai ter que cooperar, trabalhar, conviver com colegas que são, sei lá, de direito, são de engenharia, são de design, vira uma panela assim, uma mistura muito louca. E na Brasil Júnior fica mais louco ainda, porque Eu vão tô ser ligado. pessoas de vários estados Rio Grande se do unindo. Sul, Amazonas, né? Goiás. Exatamente. Tanto é que quando você entra na Brasil Júnior, você tem que se mudar para São Paulo, porque eles moram numa casa E lá. entendi. Essa parte eu já não sei, mas você mora com todo mundo numa casa e é isso aí. Fica você e o Tem time inteiro da mais. Brasil Júnior morando nessa Vocês casa. gostaram dessa ideia, né? Não, não, pelo menos é aqui onde eu moro, né? Pera, Mas calma, a calma. Brasil. Não, gente, só para atualizar, que era assim,
Só que aí hoje em dia os membros da Brasil Júnior eles estão nos seus estados de origem atualmente. Antigamente tinha realmente a Casa Brasil Júnior que ficava em São Paulo. Aí Uhum. a galera tinha que se mudar e tal. Só que hoje em dia eles estão muito mais próximos dos estados. Aí então eles estão realmente nos seus estados de origem, levando o movimento Empresa Júnior para todos os locais do país mesmo. Aí, tipo, é muito comum. Pronto, uma coisa aí sim, é fato, a galera aí já viaja muito. Já conhece vários locais diferentes, vários estados. Ah, Mas nossa, que A experiência. Brasil Júnior ainda assim não paga. Ainda é voluntário. Quem recebe, assim, eles pagam passagem, dão Diária. ao custo. E também quem geralmente recebe são mais os diretores que já têm ali realmente um olhar para direcionado, né? Tipo, eles são exclusivos ali do movimento e tal. Sim. Gente, Nossa. ó, são 5 para 6 e a gente tinha combinado em 6 alguma coisa. Só que tem um assunto que eu acho que é importante fazer a pergunta. Guia, antes de mudar de assunto, nossa, eu fui bravo agora, né? Cortei tudo. Você tem alguma pergunta aí, cara, que você ficou quieto esse tempo aí ou não? Posso tocar? Não, a única coisa que eu ia falar é que, pelo fato de não receber, mano, assim, na Brasil Júnior, mas só que isso compensa muito por conta que eles pagam tudo. Pelo que eu entendi, né? Eles pagam estadia, pagam ajuda de custo, no caso, para você conseguir fazer o trabalho. Isso já é de grande ajuda muitas vezes para fazer um trabalho voluntário, porque a maioria dos trabalhos voluntários sai praticamente grande parte do seu próprio bolso, assim, Com dependendo certeza. de onde você for. Então, tendo uma ajuda de custo, assim, fica mais prazeroso de se fazer. E fica mais fácil, com toda certeza, também. Na FEGES Só, também, na FEGES, os diretores também têm dedicação exclusiva, e aí eles também recebem ali, eles recebem uma bolsa ali para também se manterem, porque eles estão dedicados Dedicação. totalmente, e os membros também recebem um auxílio também ali para os gastos que ocorrem, Que bom. que é desde da base, né? Tipo, o que a empresa recebe do dinheiro não é um lucro, assim, não fica com alguém, ele retorna para investir nos membros. E Uhum. isso é toda a assim, do movimento. Nossa, nossa, muito bom. Ó, mudando de assunto para a gente começar a ir para o fim, uma coisa que eu fiquei viajando, a gente conversou também entre nós três, eu, ali e o Gui, é um pouco nostálgico, mas assim, quando eu estava na faculdade, primeiro, eu não sabia que existia empresa ajuda. O que uma pessoa da biologia, como vocês falaram, ela acha que ela vai fazer é dar aula ou fazer pesquisa. Às vezes, por exemplo, trabalhar na Johnson, porque biólogo podia fazer isso também. Mas era isso, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, tem uma possibilidade de fazer, isso está estabelecido. Eu acho que isso é bom. Eu queria saber duas coisas. Ao mesmo tempo, pode ser ruim, porque de repente você tem várias possibilidades de trabalho que pode deixar você confuso. E é onde. Eu queria saber assim, se vocês, quando entraram, tinham ideia que vocês iam seguir esse caminho, e agora que vocês estão tendo essa experiência, porque assim, eu sei que vocês dois têm experiência com laboratório também. Então, a parte acadêmica, que é o que eu faço, por exemplo, né? É a minha profissão, que eu segui e tal. Como que a cabeça de vocês se veem assim no futuro, sabe? A academia já é uma coisa mais pode rolar, mas você entende assim, ou pode rolar, mas eu não sei. Que no fundo, assim, para fechar, todo mundo que terminou na faculdade na minha época ia meio que fazer mestrado, ou ia dar aula porque não queria fazer mestrado, entendeu? Para se segurar mesmo na profissão, para ter dinheiro e aí a coisa andar, entendeu? Como que é hoje, assim, na cabeça de vocês? Aí, se alguém quiser complementar, vocês estão na mesma fase de vida, né? Quem quiser falar sim. aí, Que qualquer coisa eu posso falar depois. o Giovanni falar? Show? Estão me ouvindo? Sim, É que aqui tinha dado só uma pequena travada. tá.
Pronto. Bem, assim, desde mesmo quando eu entrei no curso, eu já tinha um interesse em ter minha própria empresa, assim, da área ambiental mesmo, que eu já tinha participado de alguns cursos, já tinha visto também na cadeira de gestão ambiental, né, que eu tinha tido no técnico, sobre processo de gerenciamento de resíduos, é, o trabalho com gestão ambiental. E aí eu já entrei meio que com esse interesse, sabe? Tipo, eu quero ter minha empresa ambiental, quero estar ali, tipo, ajudando a realmente tornar o mundo um local melhor ali, por meio do empreendedorismo. E hoje em dia eu ainda continuo com esse sonho, assim. Hoje eu quero seguir mais na área ali de microbiologia, ali, desenvolvimento de fármacos e tudo mais, mas eu tenho muito esse interesse, sabe? Tipo, em desenvolver minha empresa, assim, no futuro. Eu vejo, não tenho muito interesse em seguir na área acadêmica. Eu vejo que é importante, que realmente é muito necessário para que você se especialize, tenha ali melhor direcionamento, mas não tenho esse desejo de seguir no ramo acadêmico, virando um professor universitário, ou assim, sabe, eu quero realmente ter minha empresa assim no futuro. E isso é bom, cara, porque você já tem uma possibilidade, você já sabe que existe outra saída. Isso é, meu, muda muito. Muito bom. E você, ô, Mayara? Cara, é como você falou. Infelizmente, na faculdade, a visão que é passada pra gente é que ou você segue a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, professor, ou você que tem uma licenciatura vai dar aula, vai para as escolas, vai dar aula. Ou ainda tem a opção que minha mãe me bate na minha cabeça todo dia, que é faz um concurso público, faz um concurso público, vira concursada. Tá garantido pro resto da vida, vira concursada. Todo dia ela, ó, o Ibama vai lançar, viu? Eu não sei quem vai lançar. Aí eu, ok. Então, assim, realmente, tipo, no Brasil, na universidade, o brasileiro, ele não tem muito essa cabeça do nossa, eu posso criar meu próprio emprego. Eu posso criar, construir uma coisa do zero, uma coisa totalmente nova, inovadora e bonita, e a gente não tem essa visão. Nas empresas juniores, a gente começa a ter essa visão e passa até um pouco além, porque quando a gente se encontra, porque a FEGES ela organiza vários eventos para as empresas juniores terem contato, se encontrarem, pensarem em coisas juntas, receberem capacitação. E muitas vezes eles chamam palestrantes que são como Giovanni, são pós-juniores, pessoas que passaram pela FEGES. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela é formada em farmácia e ela criou uma empresa sobre organização de agendas. Então, a vida dá essas voltas, dá essas coisas muito Ah, loucas. mas que louco. E às vezes eu penso assim, tipo, uma área que eu quero muito ir é para de consultoria, licenciamento e resgate de fauna, que é uma área empresarial, então eu teria que achar meu meio assim de me inserir nessa parte das empresas. Mas eu também penso muito em fundar minha própria empresa. Aí eu fico até meio dividida assim entre um restaurante vegano e uma empresa de ecoturismo, que eu também, nossa, eu ia adorar, ia ser tudo. Quem sabe até misturar as duas coisas, assim, são muitas ideias, muitas, muitas ideias. E em ONG também. Eu penso em formar uma ONG, penso muito, 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 muito mesmo. Gente, ouvindo você falar, você parece estar confuso, assim. Você não sabe ainda para onde você vai. A vida Não, é grande, a vida é grande. Eu espero ter uns 50 anos aí pela frente, então quem sabe, dá para fazer muita coisa em 50 dá Mas, anos. pra fazer muita coisa. Mas é isso, porque biologia é uma área muito ampla e quando você termina a graduação, tipo, eu vou terminar esse semestre, aí eu já tô tipo, mano, o que que eu faço da minha vida? Tipo, eu já decidi que eu vou entrar no mestrado, eu já fiz iniciação, vou continuar nessa linha, vou fazer o mestrado. Só que é muito difícil, tipo, tá, eu vou terminar o mestrado, eu vou pro doutorado, ou eu tento entrar em uma empresa, ou eu continuo, tipo, divulgação científica, que é o que a gente faz aqui no Ciência Deriva, é uma coisa que eu amo. Só que no momento é uma coisa muito voluntária e que eu não vejo, tipo, me dando retorno financeiro. Mas se isso fosse uma coisa que me desse um retorno financeiro, meu, eu acho que, tipo, sabe, eu ficaria nisso. Então é muito difícil, tipo, eu vou terminar a faculdade, vou entrar no mestrado, porque é uma área que eu gosto também, eu quero ser mestre nisso.
Só que depois do mestrado, não me pergunto o que que eu vou fazer, porque eu não sei. O E importante você, é não te Gui? acomodar, sabe? Porque às vezes você pode terminar o mestrado, de repente você se dá bem lá no laboratório, e aí você fica, não pelas pessoas, porque você tá ali no fluxo, sabe? Sim, É, exatamente. o Guilherme é um cara, acho que um pouco como a Mayara. Ele tá provando, 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 provando. Eu não sei, o tema vai ter uma hora que você vai ter que parar de provar, né? Para, sei lá, não escolher para sempre, mas assim, dar um caminho para depois poder, assim, se arrepender faz parte da vida, se arrepender no sentido de, meu, não quero, valeu, vou pro outro lado, né? Mas é uma fase, é uma escolha que a gente tem que fazer na vida, né? Uma hora, tem que fazer, né? Sim, a Mayara falando assim o ponto de vista dela, o que ela faz, eu já no decorrer da entrevista eu já falei, nossa, eu e ela já tem muita coisa em comum que tá passando. Muito também questão dessa minha indecisão, essas coisas. Mas eu acho que é normal, exatamente pelo que a Nick disse, é uma área muito vasta, tem muito lugar para você ir, quando você conhece muito mais pessoas, no caso, e profissionais de outras áreas, aí você fica muito mais, assim, querendo, principalmente quando dão muita oportunidade, assim. Eu, agora, eu tô cheio dessas oportunidades de ir para vários lugares, eu tô indeciso no momento, até, ao certo, por onde começar e tudo mais. Mas acredito que essa área de laboratório, para mim, eu iria fazer caso fosse algo mais a minha cara, mais voltar, assim, fazendo trabalho no laboratório, mas tendo, assim, também a necessidade de eu fazer um trabalho de campo. Se, ao meu ver, se eu conseguir conciliar os dois, eu estou muito feliz. Mas só que indo também apenas para o campo, eu também estou feliz. Então, encontrando um trabalho que, ou seja, intercalando os dois, ou sendo apenas um, sendo ou com uma pesquisa totalmente voltada do laboratório, mas só com um assunto que eu gosto, que é mais a parte animal, eu vou me encontrar totalmente. Eu acho que eu sou como você, se eu não for pro mato, eu faz tempo que eu não vou, porque quando a gente tava lá na IB, eu dava só aula. A gente ia pouco para campo, né? Mas, meu, é uma coisa que eu sinto falta agora, espero voltar, porque renova, né? Renova para mim, pelo menos. Ter a sensação de que uma cobra vai passar no meu pé é um pouco assustador, mas é legal. E eu Não, muito gosto bom. exatamente porque praticamente assim, eu nasci numa cidade grande, mas só que sempre fiquei muito à vontade no meio de mato. Tanto que sempre quando eu vou, eu me adapto muito rápido. Eu não sou aquele tipo de pessoa que cai no barro, fica tipo, caralho, caí no barro, tô todo sujo, tô todo fodido. Eu ficava assim, tá bom, caí no barro, eu dava risada, ficava feliz. Até por estar vivenciando aquilo, porque eu gosto de momentos, vivenciar momentos. Quanto mais assim coisas que eu vivencio, eu fico cada vez mais feliz. E hoje, assim, até o momento onde eu estou, eu já estou muito feliz assim com as experiências que eu já tive e que eu ainda posso ter. Então, aí isso é muito gratificante, eu penso. Na nossa vida, de nós cinco aqui, tem muita água para rodar ainda, né? Passar debaixo da nossa ponte, certo? Não é verdade? Ó, gente, ó, Sim. são 6h09, então a gente tem que ir para o fim. Vamos fazer o seguinte: tem alguma outra perguntinha? Senão a gente vai para dicas culturais, uma coisa rápida para fazer, que vocês anotaram, ou a gente já pode seguir. Eu tô tranquila. Tá? Posso ir, Gui? Então, podemos mudar? Podemos seguir. Se um dia a gente tivesse vinheta, a gente ia falar, toca a vinheta para as dicas culturais. Mas não temos. Então, vamos nela. Eu vou começar. Vamos deixar os entrevistados por último, tá? Eu anotei hoje, eu estou ficando profissional, agora eu tenho um papel que tem o nome das pessoas e o nome da série que eu vou falar, que é um nome difícil. Eu assisti uma série chamada Dopsic, que está no Star Plus.
é, de streaming, né? Tipo Netflix. E ela conta a história do. São 8 episódios. 8 ou 9. 8, 9, não lembro. Sobre a entrada dos remédios com opioide nos Estados Unidos, e aí depois isso virou uma praga no mundo. Tem muita gente viciada, tomando remédio à base de opioide para dor e tal. E a série conta, faz uma relação assim, um médico que começou a receitar para o pessoal dele. Aí o vendedor, na verdade não é vendedor, eu não sei se a palavra é representante, que é um cara que trabalha para a empresa, para a indústria farmacêutica, para a empresa farmacêutica, e ele, no fundo, ele não vende o medicamento, ele não vai fazer a fatura. Ele vai lá e mostra assim, até com a gente faz isso. Ele vai lá e mostra, ó, aqui é o nosso medicamento, ele tem, mostra o experimento mesmo. Isso aqui deu tal, 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 quando você dá, por exemplo, isso aqui em uma semana, se você der 300 ao dia para pessoas de 60 anos, o resultado é esse. Vamos comparar com a outra marca, vejam qual a nossa é melhor. Ou seja, ele é um assessor científico. E ao mesmo tempo ele não é um vendedor, mas é um vendedor, entendeu? Isso e a empresa farmacêutica. Aí o dono. E aí vai mostrando o poder que a empresa farmacêutica tem, tanto para manipular o médico quanto para o vendedor, e também, tipo, na Anvisa deles lá dos Estados Unidos, entende? Então, assim, eles influenciam para escrever a bula. Então, aí, ó, esse remédio não vicia, ele tem baixo grau, sabe essas coisas? Então, mostra como a manipulação que você pode ter, como isso atingiu as pessoas lá na ponta, né? Então, é uma série que foi bem falada até. E, meu, vale quem tiver Star Plus aí, vale a pena. Chama Dopsic, que quer dizer, tipo assim, está chapado, uma pessoa que já não está entendendo mais nada, que é a vida. É isso. Quem quiser ir, guia o link aí. Eu tô anotando aqui o nome, mas eu posso ir. Achei aqui. Tá. Não, a dica cultural que eu ia falar, infelizmente para vocês que estão no Ceará, não vai ser muito útil. Mas no Instituto Biológico, como em uma entrevista nossa a Luara já tinha comentado, faz festas, né, de final de semana, a gente sempre tem eventos no Instituto Biológico. E esse final de semana agora vai ter um evento do Instituto de Pesca, na verdade, mas que eles ficam no mesmo lugar, né, Instituto Biológico e Instituto de Pesca. Vai ter uma festa, a Festa da Pesca, esse final de semana. E em 23 e 24 de setembro vai ter a festa da primavera também, que também vai ser lá. Essa vai ser do Instituto Biológico e é bem legal. Eu tô gostando de ir nos eventos que tem lá, que são bem, bem legais. Então, quem é aqui de São Paulo pode aparecer por lá, que é aberto, gratuito, não precisa pagar nada. A Nick acabou falando um dos que eu ia falar. Eu ia falar de primavera, do biológico também, que eu tava já pretendendo ir. Eu ia colocar antes da entrevista, né, na agenda, já para deixar. Assim. Eu tinha pensado também numa série do Globoplay, assim, que fala sobre. Não sei se vocês viram, assim. É um grupo de mulheres indígenas, assim, jovens, estudantes, que trabalham com a questão de conservação e também ecoturismo em áreas de. Caramba, qual é o nome ao certo? Aruanã, alguma coisa assim. Aruanã, Isso. com aquela fala bela lá, uma moça, uma gringa com o rosto tão bonito, não é? Uhum. Aí elas. Exatamente, é essa mesmo. Aí elas acabam encontrando, assim, armadilhas no meio da mata, uma onça machucada por conta de caçadores e também os palmiteiros, muita essa questão de enfrentação com os palmiteiros, assim, na conservação da natureza e tudo mais. E eu achei uma série, assim, muito... Quando eu vi algumas, principalmente o ecoturismo, na Mata Branca, eu falei, acho que tem muito a ver, porque elas estão passando, assim, um programa de ecoturismo para conscientizar as pessoas sobre a conservação da mata, sobre tudo isso, e elas acabam se confrontando com isso, né, com caçadores, com palmiteiros e tudo mais, que é o principal problema hoje no Brasil.
Então ele se chama Aruanã, se eu não me engano. Teria que ver se tá certinho no que eu Deixa eu falei. ver aqui, confirmar. Mas é Aruanas mesmo. Aruana, é. Mas aí eu coloco na descrição também os nomes certinhos, para quem quiser depois olhar com calma. Gente, Maiara ou Gui, ou Giovanni, quem quiser começar a uma dica. Eu posso começar. Eu tenho duas dicas. A primeira delas é um documentário que está disponível na Netflix, que é o Mission Blue, Missão Azul em inglês, que fala muito sobre a temática do oceano, o estado de conservação, e ele é narrado por uma oceanógrafa americana, que é a Sylvia Earle, que hoje em dia ela tá mais idosa, tá bem velhinha, mas ela foi assim uma mulher pioneira na área dela, ela foi a primeira mulher a mergulhar assim, em várias profundidades recorde e a realmente filmar e registrar a natureza. Ela também é responsável por vários outros documentários. A carreira dela é incrível. Ela já fez livro, fez documentário, fez filme, tudo que você imaginar, a mulher já fez. E ela é uma ativista assim extremamente coerente. Tipo, se ela fala nos documentários dela, não, o mundo tá dando errado por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, você vê que na vida dela ela aplica exatamente aquilo ali. Então, é uma pessoa coerente, uma pessoa assim que eu admiro bastante. E a minha segunda dica, ela não é nem minha, ela é do Pet Biologia da UFC, que é uma dica muito boa, porque eles têm um quadro também de dicas culturais no Instagram deles. E a dica que eles deram foi do filme Okja, que também é da Netflix, que ele fala um pouco da temática da agropecuária, que ele fala sobre uma nova espécie de porco, que seria o superporco, é fictício. E ele trata bastante assim a nossa relação com o alimento, com os animais que na verdade são um alimento e com a sustentabilidade, se comer a quantidade de carne que a gente é acostumado a comer realmente é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, que não dá para todo mundo comer carne dessa maneira, senão o mundo não aguenta e ia ter que todas as terras virar uma grande fazenda. Então, é uma recomendação muito boa e todos os créditos ao Pet Biologia, que foi quem recomendou esse filme, muito bom. Tem que trazer eles aqui também para fazer entrevista. Com certeza, eles vão Né? adorar. E aí, Giovanni? Bem, de dica cultural, assim, eu não sou muito de assistir séries, eu nem tipo, nem, não sou muito de assistir, assim, né? Eu prefiro estar mais, eu gosto de ler, mas eu posso indicar aqui um podcast também, assim, que a galera Pode, com certeza. Diga o que você quiser. tem um podcast também que é dentro da área também de empresa, que é o Desabraçando Árvores, que eles têm. É uma galera ali que também estuda biologia. São várias pessoas de várias áreas também, que eles também trazem ali alguma. Trazem. É como eu posso dizer, porque tipo, tem um quadro deles que eu gosto muito, que é os perrengues de campo. Então, e a galera que gosta de campo, gosta de ter ali ouvir as histórias da galera, saber que foi as experiências, eles têm esse quadro e trazem muitos profissionais assim, muitos mastozólogos, uma galera sabe. E acho que a dica não é bem uma dica só, um lembrete assim, de um fenômeno que estiver nos escutando aqui do Nordeste, dia 13 de outubro vai ter o eclipse solar. Aí quem estiver aqui pelo Ceará vai do Ceará até acho que ali uma parte da Bahia vai ter uma boa visibilidade ali do sol, da lua atravessando o sol ali. Ah, é? Que massa, eu não sabia não. Nossa, Grava acho pra que gente, porque eu vou ver, certeza. Se eu estiver trabalhando, eu vou ver, certeza. Pô, massa. Tá dando um jé aí, não sei se é meu. Tá dando Oi? um. Tá dando. Parou. Não parou. Tá dando um chiado. Ó, deixa eu. Agora? Peraí, Acho que eu deve acho ser que meu. tenta. Isso. Aí, parou. Agora, para a gente ir para o final, duas perguntinhas rápidas, de meio bate-pronto. Queria perguntar para vocês dois. Vou fazer assim: eu vou fazer um. O Giovanni responde primeiro, depois a Mayara, e a outra o inverso, né?
Teve alguma coisa que, desde que vocês aceitaram o convite, vocês estão treinando no banheiro, no espelho do banheiro para falar? Treinaram, decoraram. Na verdade, tem uma lousa igual do guia, assim, com o texto certinho que vocês iam falar. E eu estava aqui no Gogó e a gente não perguntou e vocês não falaram, mas vocês querem falar, tem alguma coisa que vocês querem falar e não foi dito ainda? Não? Olha, Falaram tudo? de mim, não, assim, é porque eu fiquei, quando me chamou, eu fiquei realmente pensando assim, caraca, o que é que pode acontecer? Aí eu, tipo, meio que fiquei, não, vou esperar tudo, né? Tipo, vamos aí, tranquilo, vamos deixar seguir a onda do jeito que for rolando, sabe? Essa é a ideia. Então Aí foi então, tudo assim, certo. foi. É o Deriva do Ciência. É isso aí. Ele vai levando a gente. E você, Mayara? Você pode cortar o microfone, por favor, tá chiando. Valeu. Mas eu não treinei nada no espelho, não. Eu vim com a cara e a coragem mesmo. Mas, assim, eu adoro falar. Então, se vocês quisessem estender a conversa a noite toda, eu ia estar aqui, ó, a noite toda. Então, É gostoso não fazer tenho. isso, não é? É. É gostoso. Mas não tem nada que você queria falar, que acabou a gente pulando, não falando. Só que eu agradeço muito a experiência. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. E que eu adoro conhecer gente nova. Principalmente gente de outros estados, com outras vivências. Então, foi muito legal para mim estar aqui, conhecer a Nick, conhecer o Gui. E é isso. E a ideia é a gente estreitar isso o máximo que a gente puder. E por fim, vou perguntar um para cada, um para cada. Maiara Maia Borges. O que te orgulha nessa vida tua ainda, da sua vida tua, que você leva aí para frente? O que te orgulha? Acho que eu me orgulho da pessoa que eu me tornei, seja, assim, comparando a Maiara da faculdade com a Maiara do ensino médio, eu me orgulho das habilidades que eu consegui ter, principalmente por causa da Mata Branca, no quesito de confiança em mim mesma, confiança no meu trabalho, o acreditar que se tem uma coisa na minha cabeça, eu posso trazer essa coisa para o mundo real, se eu me organizar e encontrar as pessoas certas dispostas a fazer aquilo ali. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho bastante. Muito bom. Giovanni, eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu vou mudar um pouco, porque você já deve ter pensado numa resposta. Então, Giovanni Mateus Santos de Souza, o que te envaidece nessa vida tua aí? Quem vai e desce. Pera. Eu tô tentando pegar aqui o que seria assim, a palavra em vai e desce Vai descer, te deixa cheio de mim. de. Olha como eu sou bonzão. É basicamente É a orgulho, mesma né? coisa, é. Olha, o que eu acho que nesse sentido, eu acho que a, as pessoas que eu conheci, sabe? Tipo assim, e o impacto que o meu trabalho desenvolveu nelas. Porque quando a gente está na Mata Branca, tem uma coisa que a gente acaba, mesmo que tipo a pessoa não queira, você vai acabar ocorrendo é que você vai conhecer muita gente. Seja tipo cliente ou mesmo parceiros, professores, coordenadores, pessoas que a gente convida para dar os cursos. E tudo isso, quando você para pensar, você sente que você impactou muita gente, sabe? Que aquele curso que você desenvolveu é, foi num tema, ou então muita gente gostou bastante, aprendeu muito. Um ecoturismo que você executou foi para um local assim, que muita gente não conhecia, aprendeu muitas coisas diferentes. Então, eu me sinto orgulhoso de ter realmente participado de um projeto que eu sinto assim, nossa, eu me senti, e ainda hoje estou muito presente nisso, tipo, que eu estou impactando a vivência das pessoas de alguma maneira. Tipo assim, eu mandei bem no que eu fiz, é isso? Sim, acho que eu mandei bem em fazer isso. Muito bom. É isso aí. Gente, ó, vamos falar tchau. Ó, primeiro, cara, ó,
voou, foi muito rápido, deu mais de 1 hora tranquilamente. E a Mayra falou, dá para ficar, ó. E mas a gente tem que ter tempo, né? Tanto porque temos compromisso, quanto senão o podcast fica aquelas coisas de 4 horas e tal, tem que comprar uma comida e continuar falando. Eu queria, meu, agradecer muito vocês, muito mesmo, assim. Eu ainda estou um pouco nervoso, no começo estava muito mais, porque, meu, é uma coisa nova, eu estou entrando em um lugar novo com esse projeto, é muito difícil, mas, assim, devagar e sempre. Obrigado por ter dado essa moral, assim, de fundo do meu coração mesmo, por ter vindo aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês vão falar que gostaram aqui ao vivo, né? Mas tomara que seja de verdade no coração de vocês. E aí, gente, vamos falar tchau, Nick e Gui também, e aí deixar eles pro final, pode ser? Obrigadão. Gente, quero agradecer muito também. A gente já tinha entrevistado. Ai, o trânsito de São Paulo. A gente já tinha entrevistado outros alunos da IMB, né? Mas, assim, a gente nunca tinha entrevistado ninguém do Ceará, né? Da UFC. Então, é muito legal. É igual a Mayara falou mesmo, conhecer pessoas, principalmente biólogos, de outros estados, cria um networking muito bom, né? O famoso networking. Então, muito obrigado, gostei muito da entrevista. É muito bom saber que tem essa oportunidade, né? Alunos da graduação têm essa oportunidade de criar uma empresa. Eu acho que quem ouvir esse episódio e tiver no começo da graduação pode muito se inspirar nisso que vocês fazem, que é muito legal. Então, eu adorei a entrevista, foi muito legal e agradeço muito vocês por terem topado. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer a vocês por ter virem para cá, passarem um pouco da experiência de vocês, que é muito grande, vocês têm muita bagagem, e vai ainda adquirir mais ainda, porque eu sei, dá para perceber que vocês dois são pessoas assim muito centradas no que vocês querem fazer. E agradeço muito pelo conhecimento, tudo mais, pelas vivências, pelas histórias que passaram. E também é sempre muito bom, como a Nick disse, conhecer pessoas de outros lugares, ver assim, outras visões de vida, assim, do mercado de trabalho. Então, agradeço, espero que vocês realmente tenham gostado. Que eu, particularmente, gostei muito de ter conhecido vocês e da entrevista em si. Gente, obrigado. Se vocês quiserem falar tchau para a gente encerrar. Repetindo também o que eu falei. Tipo, foi um prazer, gente. Prazer estar aqui. Inclusive, à disposição, se vocês quiserem indicação de outras pessoas, que a gente pegue outros contatos para vocês aqui dentro da UFC, ou então até da UES, se ainda consigo arranjar, podem contar com a gente. E, inclusive, se algum dia vocês quiserem uma collab, uma colaboração assim, com a Mata Branca, a gente também pode super estudar a possibilidade. Estamos abertos, queremos fazer amigos e no MED a gente costuma muito dizer que a gente é uma rede e que a gente não para. Então, tanto nós, biólogos, podemos fazer parte dessa rede. Não, com certeza. Palavra da Perfeito. presidente, hein? Ó, o presidente falou, tá falado. A gente tem o Divulga Deriva que a gente pode pensar para fazer como a primeira parceria, né? Mas a gente conversa Sim. depois. Giovanni, muito obrigado. Gente, eu também queria agradecer muito, assim, pela oportunidade. Também, assim, como a Mayra, foi a primeira vez que eu tava aqui no podcast, eu também tava nervoso, assim, fiquei me perguntando, nossa, meu Deus, eu vou ter que falar e vai ser escutado por muita gente. Aí isso dá um nervosinho. Mas foi muito divertido, achei também, tipo, ficou leve também, eu gostei bastante. E também, tipo, é sempre muito enriquecedor. Conversa com pessoas também de vários locais do país, de outros estados, com outras realidades também, que sempre vai estar ali agregando conhecimento, vivências. Então, foi muito gratificante também participar aqui. Eu também agradeço bastante a vocês, viu? Muito bom, Muito gente. obrigada, gente. Muito bom mesmo, ó. Muito obrigado, tá? A gente se vê, né? Ali na faculdade. Giovanni e Maiara, a gente se fala, Nick e Gui.
Gente, então encerramos o nosso 36º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que você que esteja ouvindo até agora, Guilherme, diga, curta, compartilhe. A gente esqueceu de novo, cara, de falar. Xananã. Esquecemos novamente de fazer o nosso Precisamos de uma marketing. consultoria com o pessoal do Comercial do Mata Branca, para ver se eles ajudam a gente. E do marketing também, né? Para a gente lembrar no meio, para falar no meio. Mas curtam, compartilhem. Então, muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!